Olá, está começando mais um Casados e Felizes. Roda a vinheta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o positivo e o negativo no casamento. Márcio, o que significa isso? Mari, hoje nós vamos aprender a ressaltar os pontos positivos e lidar com os pontos negativos. Então já me fala, qual que é a primeira dica para ressaltar o que é positivo dentro do casamento? Legal. A primeira dica que a gente vai passar para você hoje é para você se lembrar daquilo que você admirava no seu parceiro, mesmo antes de você ter casado. Mari, fala aí pra gente uma coisa que marcou para você quando a gente namorava, que vem até hoje com a gente. Bom, uma coisa que eu admirava e continuo admirando é o fato de como você me acolhe, como você faz eu me sentir segura, né? Você tem um jeito protetor e isso se mantém dentro do casamento. E eu confesso que quando as coisas estão meio tensas, eu procuro me lembrar disso. E aí, pegando um gancho nesse tópico, a segunda dica seria observar o que as pessoas de fora veem no nosso cônjuge, o que elas elogiam. O que você acha disso? Mário, um sinalizador muito legal que a gente tem é observar aquilo que as pessoas estão falando do parceiro. Então, por que nós precisamos observar isso? Porque a rotina faz com que a gente esqueça de todas as qualidades do nosso parceiro, porque nós temos filhos para cuidar, todo mundo trabalha, a mulher tem o trabalho, o homem tem o trabalho. Desgaste do dia a dia, né? Isso faz com que a gente não consiga notar mais as qualidades. E as pessoas conseguem observar. Por quê? Porque a pessoa continua tendo todas essas qualidades, tá? Então isso é um ponto muito importante. E a terceira dica que a gente tem para passar é observar o que o parceiro cresceu durante o período em que vocês estão juntos. Mari, fala um pouquinho disso. Bom, Márcia, esse tópico ele é muito importante, porque todos nós ao longo da vida crescemos, evoluímos, amadurecemos, né? E dentro do casamento, muitas vezes isso não é observado no outro. Por conta do estresse do dia a dia, a gente deixa passar a oportunidade de observar o quanto que o outro já amadureceu e de valorizar isso, né? Mas tem um quarto ponto agora que é muito importante também de ser destacado. Além de observar, de procurar essas características no outro, é muito necessário e urgente que se fale, que se verbalize, que se diga ao outro aquilo que você tem observado de bom nele. O que você acha disso? Bom, Mari, o que você falou realmente é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, essa pessoa ela tem grande importância para outra. Então, aquilo que ela fala, tanto para o bom quanto para o ruim, tem um peso muito maior. Então, quando você elogia o seu parceiro, não deveria ser assim, mas a pessoa ela se surpreende, ela se destaca, porque, poxa, que legal, uma pessoa que convive o dia inteiro comigo e sabe dos meus defeitos, sabe as coisas que acontecem comigo, ela consegue ver pontos positivos para mim. Isso tem a ver com o quê? Com a motivação, com a mudança do posicionamento da pessoa até nas situações, porque isso faz com que ela se torne mais importante. Outra dica muito importante, você precisa também expressar isso para a pessoa, como foi dito, mas você precisa fazer isso também junto com outras pessoas. Você precisa elogiar essa pessoa, o seu esposo, sua esposa, com outras pessoas. Fala pra gente um pouquinho como que a gente consegue fazer isso. Sim, é muito importante elogiar na frente de outras pessoas. Isso faz com que o marido, a esposa, se sinta valorizado, se sinta amado, se sinta querido. Não sei se... Claro que você já viu, até a gente já fez isso várias vezes, né? De ficar acusando, de ficar falando mal na frente das pessoas, mesmo que seja por brincadeira. Mas isso não é legal, né? Então a gente precisa aprender a ressaltar na frente de outras pessoas aquilo que é bom. Para que ficar falando dos seus defeitos, das coisas que eu não gosto, mesmo que por brincadeira, né? Então isso tem um valor dentro do casamento, constrói coisas no outro que são muito importantes. Bom, a gente finalizou o positivo, né? Agora nós vamos falar de 5 pontos negativos que a gente precisa aprender a lidar. E o primeiro deles é não acusar e não revidar as acusações. Difícil, né? O que você acha disso? Mari, você entrou num assunto que é extremamente polêmico. Esse
só falta sair pancadaria nas casas, né? Então, como eu faço para não acusar e não revidar uma acusação? Aqui, acho que quem nunca fez isso, né? A pessoa tá lá, eu gosto de um exemplo muito legal que acontece, acho que na casa de todo mundo. A pessoa que viu que aconteceu alguma situação, ela pergunta no vazio pro além. Eu acho muito interessante, assim, por exemplo, quem que deixou a geladeira aberta? Mas moram 2 pessoas na casa e ela já está querendo dizer que não é ela. Então, isso é uma forma de acusar a outra. E aí o que acontece? Quando você recebe uma informação assim, geralmente você não responde tranquilamente. Você já quer lembrar do quê? De alguma coisa que a outra pessoa fez, falha, né? De uma outra falha que a outra pessoa tenha cometido e já revidar. Então isso é um defeito que a gente não pode manter em casa, porque isso só não tem um caráter de solucionar, e sim de ficar confrontando um ao outro. Então, o próximo ponto que nós queremos trabalhar agora nos negativos é como aprender a lidar com o temperamento do outro. Fala aí, Mário, um pouquinho. Bom, tolerar o temperamento é uma coisa muito importante, porque temperamento é muito difícil de mudar. Deus pode todas as coisas, mas requer um processo de desconstrução muito grande e às vezes muito doloroso. No nosso caso, por exemplo, o Márcio é mais explosivo. E se eu não aprender a tolerar e lidar com isso, se eu não aprender a gerenciar isso, não causar ira, não dar motivo para você explodir, vai ser muito difícil conviver com você. Com certeza. Por outro lado, eu tenho outras características que te incomodam muito, que você tem que aprender a tolerar. Isso não significa aceitar e não mudar, né? Dar carta branca para o outro ser como é. Mas precisamos aprender a tolerar, a suportar e ajudar a mudar. Bom, e o terceiro tópico, o terceiro ponto é corrigir em amor. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O que você pensa? Bom, Mari, esse tópico agora, ele tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? A respeito de tolerar o temperamento do outro. Por quê? Porque eu preciso identificar o temperamento e saber qual é o momento certo de trazer um assunto que às vezes é chato, um assunto que precisa ser corrigido dentro do nosso casamento, ou às vezes do que a pessoa está fazendo mesmo, que está mandando mal, está fazendo coisas que não é legal, só que eu preciso saber o momento. Eu sempre penso assim, uma coisa que é muito importante nisso, é lidar com a mesa. A mesa é o lugar onde a gente consegue corrigir as pessoas de uma forma mais agradável. Você chama a pessoa, vamos conversar aqui, as pessoas estão mais tranquilas do que você querer fazer alguma coisa de noite, na hora de dormir, querer falar alguma coisa que a pessoa fez errado. E precisa ser como? Precisa ter amor. Por quê? Porque você quer corrigir algo para que seja construído algo no relacionamento. É uma crítica, né? Exato. Você não quer ficar martelando a pessoa, você quer que aquilo acabe, porque isso está afetando você, está afetando o seu relacionamento e até o relacionamento dos terceiros também, né? Com as outras pessoas. Então, é muito importante a gente ter o quê? O time de corrigir a pessoa com o tom de voz certo, no momento certo, para que isso realmente construa algo. Então, a quarta dica é procurar conhecer as motivações do outro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, uma coisa muito comum também dentro do casamento é a pessoa fazer algo com uma intenção e ser mal interpretada, né? É muito comum isso. E muitas vezes é também motivo de muitas brigas, de conflitos, de acusações sem motivo. E a pessoa se sente injustiçada, poxa, mas eu queria agradar, eu queria, sei lá, fazer uma surpresa e ele não entendeu, ela não entendeu, não vou fazer mais nada, não quero mais saber, ele é muito grosso, ela é muito grossa, é estúpido. E aí vira uma bagunça, né? Desnecessária. Então, isso que você falou sobre o timing, sobre você entender o tempo do outro de falar, de corrigir, é importante nisso também. Essa observação de qual é a intenção da pessoa. Será que ele falou determinada coisa num momento de nervoso, de raiva? Nem sempre o que se fala com raiva é a verdade, é o que se pensa. E muitas vezes a gente leva a ferro e fogo o que se fala num momento de raiva como se fosse uma verdade absoluta. Não é o que a pessoa pensa. Então, tem inúmeras situações de exemplo.
Mas a gente precisa focar nisso, preciso fazer uma leitura do outro, tentar entender a motivação dele daquela situação ou daquela fala, antes de acusar, de reclamar ou de julgar. Bom, e o quinto e último tópico é respeitar o tempo de resposta do outro. Márcio, difícil isso. Fala aí. Bom, Mari, isso existe com todo mundo, isso acontece com todo mundo. Cada um tem uma maneira de reagir a qualquer coisa. Então, o meu tempo de resposta, ele é diferente do seu para determinadas situações. E às vezes a gente quer que a pessoa responda para a gente imediatamente algo que a gente precisa que seja resolvido. Ou seja, uma situação que eu quero um perdão, por exemplo. Eu quero que eu seja perdoado imediatamente, só que eu gosto muito do perdão por isso, porque ele é um grande medidor do tempo de resposta das pessoas, né? Sim. Então, como eu quero que alguém me perdoe imediatamente? Se aquilo acontecesse comigo, talvez não seria a forma que eu vou reagir. Então é necessário primeiro a gente pensar dessa forma. Para quê? Para a gente poder respeitar o tempo e o espaço do outro. Tempo de amadurecimento, né? Cada um tem um tempo para amadurecer. Para as considerações, para ele poder entender realmente o que se passou na situação, como reagir. E aí o tempo ele é muito interessante, por quê? Porque às vezes a pessoa estava achando que estava certa, mas ela vai pensar, vai poder remoer toda a história e entender que ela se posicionou mal, seja bem intencionada ou não. Por quê? Porque teve esse tempo de resposta. Tá certo? Então, pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês hoje, sobre os pontos positivos que a gente precisa o quê? Ressaltar, e sobre os pontos negativos que a gente precisa lidar. Eles vão existir sempre, mas é muito importante a gente saber como lidar sempre de forma construtiva e não para destruir, porque nós estamos indo e construindo um casamento que ele vai durar por toda a nossa vida, tá? Bom, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que esteja passando dificuldade no casamento. De repente, a pessoa vai encontrar respostas aqui que podem mudar a visão dela de casamento, mudar a vida dela. Nós esperamos de coração que você tenha gostado, que tenha servido para abençoar a sua vida. Até a próxima!